Olá, seja bem-vindo ao Gotas de Luz mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho a respeito da história do Espiritismo. Quem gosta de história vai gostar muito disso. Você que não gosta ainda de história, é importante prestar atenção, tá ok? Porque a história faz parte do movimento espírita também. Vamos trabalhar? Então, pessoal, o que nós programamos para poder falar hoje é o seguinte: nós vamos falar a respeito de um breve histórico do Espiritismo, ou seja, vai falar um pouquinho a respeito dos precursores da doutrina espírita, as mesas girantes, né? Depois nós vamos falar a respeito da evolução do pensamento da humanidade no século XIX, que foi fundamental para que o Espiritismo surgisse, né? Principalmente a questão do iluminismo, que foi um ponto de encontro entre a ciência, filosofia e religião, né? A gente vai ver realmente que o iluminismo teve um papel fundamental para que Kardec pudesse fazer as afirmações todas que ele fez. Nós vamos falar a respeito do método científico de Kardec, que foi um dos grandes méritos de Kardec, né? Estabelecer um método de estudo dos fenômenos espirituais que, como a gente vai ver na questão da história, já vinham acontecendo, e o espiritismo ele realmente tem um grande diferencial por conta do que Kardec fez em termos de método de estudo. O que ele define como ciência espírita. Todos nós sabemos que o dia 18 de abril de 1857 é o marco histórico do Espiritismo, né? Quando o Espiritismo surge com o lançamento do Livro dos Espíritos. Mas o que muita gente não sabe, que o irmão do Espiritismo, né, que é o espiritualismo, que inclusive Kardec define diferenças dele logo na introdução do Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, inclusive, ele fala que o espiritualismo e o espiritismo têm a mesma crença, com algumas pequenas diferenças. A gente vai falar, quando a gente fala de espiritualismo, a gente está falando a respeito do espiritualismo que surgiu nos Estados Unidos, né, que a gente costuma chamar de espiritualismo americano. E esse período todo que Kardec, que surge realmente o Espiritismo, foi um período de grandes transformações sociais e filosóficas e políticas. E então a gente vai ver que, inclusive, o próprio espiritualismo ele teve questões que envolveram questões até de ordem políticas, que a gente vai ficar mais claro quando a gente falar um pouquinho a respeito do espiritualismo. Então, vamos começar a falar um pouquinho a respeito desse histórico, falando a respeito dos precursores do espiritismo. Os fenômenos de Hydesville, em 31 de março de 1848. Nesse livro aí que nós estamos mostrando, né, a obra História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, inclusive a gente tem uma imagem também aí no slide, ele é um resumo da obra de Arthur Conan Doyle. E Arthur Conan Doyle, inclusive, alguém pode já conhecer esse nome, né? É aquele camarada que escreveu, por incrível que pareça, o Sherlock Holmes, né? Que é muito conhecido pelo Sherlock Holmes. Mas a obra principal dele, que inclusive diz isso pra gente, é uma obra muito bacana, né? Que a gente está colocando aqui para vocês verem, né? Editada pela FEB, que é a história do espiritualismo, a história do espiritualismo, não do espiritismo, a história do espiritualismo de Swedenborg ao início do século XX. Vocês podem ver aqui, é uma edição da FEB. Esse livro traz um histórico muito importante para quem gosta de estudar história, quem gosta de referência bibliográfica, é um livro imperdível. E, entre outras coisas, ele vai falar assim: tudo começou com os ruídos que podem ser considerados como sendo os mais importantes da história do mundo cristão. Aquela estranha inteligência invisível disse então que era um espírito e que tinha sido assassinado naquela casa. Indicou o nome do antigo inquilino que o matara por questões de dinheiro, enterrando seu corpo numa adega, a grande profundidade. Inclusive, isso aconteceu quase que 100 anos depois, essa descoberta, né, do corpo dele, inclusive, foi feita quase que 100 anos depois dessa data, 31 de março de 1848.
a história do espiritualismo de Swedenborg ao início do século XX, ele fala algo muito interessante. Ele fala que houve uma invasão organizada da espiritualidade no mundo terrestre. Ele fala de uma invasão organizada, porque no século XIX, inclusive no século XVIII também, aconteceram diversas manifestações de espíritos em diversas partes do mundo. Na Alemanha, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, como é o caso que nós vamos contar aqui, em 31 de março de 1848. Então, realmente, houve uma questão de manifestações esparramadas, vamos dizer assim, através do mundo. Mas o que teve de importante em 31 de março de 1848? São chamados os fenômenos que aconteceram com as irmãs Fox, Leah Fox, Kate Fox e Margaret Fox. A família Fox ela era composta pelos seus pais, eles eram protestantes, né, eles viviam numa casa comum lá nos Estados Unidos, num local chamado Hydesville. Era John e Margaret Fox, os pais, Kate Fox, de 11 anos, Margaret Fox, de 14 anos, Leah Fox, casada e não morava com os pais. Né? Ela era um vilarejo situado perto da cidade de Rochester, no estado de Nova York. Até então, os espíritos se manifestavam de diversas formas, como o próprio Conan Doyle fala. Mas, nesse momento, aconteceu algo importantíssimo. Estabeleceu-se, pela primeira vez na história, um fenômeno de comunicação inteligente. Essa é a grande importância. A comunicação acontecia. Haviam ruídos, estalos, barulhos e etc. Mas, nesse momento, a menina Kate Fox, de 11 anos, menina danada, adolescente, né, as crianças, a gente tem que prestar atenção nelas, ela resolve desafiar o espírito. Ela pede para o espírito para que ele respondesse às batidas que surgiam na casa, os estalos que aconteciam nas paredes da casa. Ela pede que acontecesse segundo... Alguns textos dizem estalos dos dedos, assim. Outros dizem das palmas. Os textos não são claros. Mas vamos dizer que fosse o estalar do dedo. Então ela dizia, provavelmente deve ter acontecido as duas coisas, o espírito deveria repetir ou as palmas ou o estalado. Então ela falava assim, estala o dedo, faz uma batida na quantidade de vezes que eu fizer o estalado do dedo. Então ela fazia... E o espírito batia, né? E aí ela batia, e o espírito batia também. E aí bate uma vez, ele bate outra vez. E esse processo, ela viu que acontecia uma comunicação inteligente, não era um barulho fortuito. E ela começou a estabelecer perguntas e respostas, onde um estalado era sim e dois estalados eram não, ou seja, uma batida e duas batidas. E ela começou a estabelecer uma comunicação inteligente com os espíritos, propiciando um entendimento de que havia uma vida inteligente ali atrás. E mais do que isso, esse espírito traz informações que eram desconhecidas às próprias meninas que ali estavam. As irmãs Fox não sabiam da existência desse espírito. Ele se manifesta, diz a que veio, aonde estava, e depois, anos depois, encontram-se provas a respeito daquilo que ele disse, que ele foi um mascate, que ele morreu naquela casa, que ele foi assassinado e que o corpo dele estava no lugar tal, etc. Isso foi encontrado. Então, esse fato é um fato realmente marcante. As mesas girantes, elas vão acontecer em 1855, na França.
Em 1848 aconteceram nos Estados Unidos. As irmãs Fox, elas vão ser envolvidas por um frenesi muito grande, muitas pessoas vão, alguns tentar contestá-las, mas os fenômenos são reconhecidos como verdadeiros e autênticos, e isso gera um grande movimento nos Estados Unidos. Por volta de 1853, esses fenômenos começam a surgir na França. E somente em 1855 o senhor Fortier vai falar isso ao professor Rivail, que a gente sabe que é Hippolyte Léon Rivail, que é o Allan Kardec. O senhor Fortier vai falar sobre o fenômeno das mesas que giravam e respondiam a perguntas. Convidado a assistir, faz estudos e levanta questões aos espíritos. Começa a trajetória como codificador da doutrina espírita. Então a ligação entre as mesas girantes e Kardec, ela não é imediata. Assim que acontece em 1853, a entrada do fenômeno das mesas girantes na França, Kardec leva cerca de 2 anos para poder ter contato com esse fenômeno. Esse fenômeno, ele virou uma febre nos Estados Unidos e ele sai dos Estados Unidos e vai para a Europa, essa questão da comunicação com os espíritos de uma forma inteligente. De 1848 a 1855, quando Kardec tem o primeiro contato, levaram 7 anos para que Kardec começasse a fazer esse estudo, né? E por que isso vai acontecer de forma importante na França? Kardec avalia esses fenômenos de uma forma diferente, porque na França, depois da Revolução Francesa, surge um movimento chamado o Iluminismo. Na verdade, inclusive, muita gente associa o Iluminismo somente à França, e isso não é uma verdade. Historicamente falando, o Iluminismo ele estava esparramado pelo mundo todo, não era um movimento somente francês. Mas é na França que o Iluminismo vai ter uma força maior, né? E, graças ao movimento iluminista, havia uma abertura da mente dos seres a respeito das possibilidades novas que surgiam. Por exemplo, no Iluminismo, um dos assuntos que surge à época, liderados por um grupo chamado de socialistas românticos, era a respeito da possibilidade da reencarnação. E os socialistas românticos, eles falavam a respeito de que a reencarnação era possível para homens e para as mulheres, e que por essa razão as mulheres poderiam ser consideradas iguais aos homens. Na verdade, o movimento de posicionamento feminista, né, da posição da mulher, ela surge de fato a partir do século XX, do começo do século XX, mas os seus primeiros traços eles começam a surgir no século XIX, né? E um dos motivos para isso era que algumas pessoas defendiam a reencarnação. Mesmo antes do Espiritismo, o conceito de reencarnação já era conhecido. E aí ele começa a surgir lá no século XIX e ganha força no século XX. Então vamos falar um pouquinho a respeito do Iluminismo, que deu essa base sólida para que Kardec desenvolvesse o seu trabalho, ok? O Iluminismo. Por muitos séculos o pensamento era determinado pela Igreja, que controlava toda a cultura intelectual, ou seja, todo o saber. A vontade divina determinava o destino dos homens. Todo o conhecimento era produzido pelos clérigos, os únicos que sabiam ler e escrever. Então, quem tem conhecimento tem poder. A Igreja tinha esse conhecimento e ela determinava o que era verdade e o que não era verdade. Com a Idade Moderna, do século XV ao século XVIII, surgem novas referências para a organização do pensamento. Inúmeros pesquisadores
desse período deram sua contribuição para o surgimento de um modelo de ciência. Então, a própria ciência ela começa a se modelar a partir dessa época. A Revolução Científica ocorrida na Europa nos séculos XVI e XVII foi movida por um ideal de ruptura da Idade Média, particularmente para o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa. Veja bem que é na Europa, não só na França, embora a França tenha sido grande influência a respeito disso, que defendia o uso da razão, a luz, por isso que ele fala de iluminar-se, contra o antigo regime das trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Então ele estava relacionado não só com conjunturas sociais, eu diria até muito menos por questões de conjunturas sociais, mas muito mais por questões de ordem econômica. Né? A gente vai ter no final do século XVIII a Revolução Industrial, né? A Revolução... no final do século foi a Revolução Francesa, né? No meio do século XVIII que vai acontecer a Revolução Industrial. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Inclusive, existe no livro Obras Póstumas de Kardec um capítulo, quem não teve a oportunidade de ler, deve ler esse livro, que ele é muito importante para o Espiritismo, né? Obras Póstumas de Allan Kardec, tem um capítulo que chama-se Liberdade, Igualdade e Fraternidade, para a gente ver como que isso influenciou o pensamento de Kardec. O iluminismo tinha um apoio da burguesia, pois os pensadores e burgueses tinham interesses comuns. Havia um processo de reestruturação do pensamento naquela época. As críticas do movimento ao antigo regime eram de vários aspectos, como mercantilismo, absolutismo monárquico, poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. O que vai nos interessar particularmente é essa questão das verdades reveladas pela fé. Mas vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o iluminismo. Gente, quem não gosta de história, né, tem um pouquinho de paciência, que isso é importante de entender, viu? Para a gente entender por que essas coisas aconteceram. Com base nos 3 pontos anteriores, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia, né, aí que de certa forma começa o capitalismo, né, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da religião. Antes havia o teocentrismo, né? Teo é Deus, centrismo é centralizado no Deus. Antro, né, é homem. Né? Então, o mundo passaria a girar em torno da figura humana e não ao redor de Deus. E o predomínio da burguesia e seus ideais, questões que hoje, até hoje, inclusive, estão muito vivas no nosso dia a dia. Os ideais liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Isso é importante. Alguns reis entenderam que, se eles continuassem apoiando a posição da igreja, eles acabariam perdendo a sua posição como reis, porque havia antigamente uma vinculação muito forte entre a posição do rei e a posição da igreja, porque associava-se à ideia de que o rei tinha recebido, entre aspas, uma herança de Deus. Era Deus que permitia que o rei fosse ali. A realeza era dada por moções divinas, vamos dizer assim. Com essa modificação, alguns reis poderiam perder o seu poder. Então eles começam a associar, né, aceitar, ideias iluministas para que eles pudessem ficar no poder. Esses reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias de progresso iluministas. Né? Déspotas esclarecidos. Eu me lembro quando eu estava na escola, eu escutei isso e não entendi nada.
Alguns representantes do despotismo esclarecido foram Frederico II, da Prússia, Catarina II, da Rússia e Marquês de Pombal, de Portugal. Só para a gente ter uma ideia, né? Então, nesse momento em que surgem ideias revolucionárias para a época, vai surgir também com esse pensamento algo que foi chamado de método científico. E veja bem que aqui nós não estamos falando a respeito de método científico de Kardec, mas o método do estudo científico que começava a surgir naquela época. Não existia até então um método científico. Então, a observação e a experimentação, procedimentos metodológicos que passaram a ser considerados a partir de Galileu no século XVI como teste para o conhecimento científico, não eram procedimentos utilizados para esse fim na Grécia e na Idade Média. Ou seja, antigamente não havia um processo de observação das coisas, de uma experiência para que se percebesse como as coisas aconteciam. Isso não aconteceu na Grécia, não aconteceu na Idade Média, né? E somente a partir do século XVI que alguém fala assim, peraí, isso está acontecendo, vamos observar como que isso acontece? Ah, aconteceu assim, vamos experimentar, repetir, para a gente ver se a gente consegue reproduzir esse fenômeno, né? Então, o método científico foi criado no século XVII, ele começa no século XVI, mas ele é criado efetivamente no século XVII. E surgiu como uma tentativa de organizar o pensamento para se chegar ao meio mais adequado de conhecer e controlar a natureza. O ser humano, então, começava a perceber que ele interagia com o meio. E é por isso que, com o surgimento do iluminismo, começa-se a colocar o homem no centro do universo, era o antropocentrismo. Porque antes, com o teocentrismo, ou seja, tudo centrado em Deus, Deus decidia, Deus fazia e o homem não tinha que fazer nada. Com o antropocentrismo, o ser humano começa a ter o direito de observar como as coisas aconteceriam. A ciência, nos modos que conhecemos hoje, é relativamente recente. Foi somente na Idade Moderna que adquiriu o caráter científico que tem atualmente. A revolução científica, propriamente dita, ocorreu nos séculos XVI e XVII, com Copérnico, né, Nicolau Copérnico, com Francis Bacon e seu método experimental. Galileu Galilei, Descartes, que na área humanas, né? Inclusive, particularmente, Francis Bacon vai ter uma importância fundamental para Kardec. Muito do método científico de Kardec vem de Francis Bacon. No século XVIII, os homens retomaram o prazer de pensar e produzir o conhecimento através das ideias iluministas, que propunham a luz da razão sobre as trevas da ignorância e dos dogmas religiosos. O iluminismo, então, apareceu como um desdobramento de concepções desenvolvidas desde o Renascimento e propunha a luz da razão sobre as trevas dos dogmas religiosos. Ou seja, o iluminismo e o método científico surgem conjuntamente, colocando o homem no centro do mundo, no lugar de teocentrismo, que é Deus no centro do mundo, como nós já vínhamos falando. Na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, final do século XVIII até meados do século XIX, surgem importantes estudos no campo das ciências naturais, que também influenciaram o pensamento moderno, né? Isaac Newton, por exemplo, conseguiu elaborar as leis naturais que, segundo ele, regiam o mundo material, as leis da física de Newton, né? Tem as leis de Newton que a gente estudou na escola. Tais descobertas acabaram trazendo um tipo de explicação dos fenômenos naturais, independente das explicações religiosas. E isso daqui, particularmente, é muito importante, porque Kardec vai vir falar no seu método a respeito da questão da revelação, que a ciência revela leis naturais que encontravam-se ocultas. Então, através do método científico aplicado a um determinado fenômeno, você vai entender por que uma maçã, quando você solta, ela cai no chão. Não há mais forças divinas atrás disso.
Antigamente, um raio que caía do céu era considerado o quê? Uma força de Deus, né? Era uma punição de Deus sobre o homem. Se caía em cima do gado e destruísse o gado, era Deus punindo. Agora entende-se que o raio elétrico é uma descarga elétrica, que tem explicações científicas e não mais a vontade de um Deus nervoso. Dessa maneira, a dúvida, o experimento e a observação seriam instrumentos capazes de explicar as normas que organizam o mundo. O método utilizado por Newton acabou influenciando outros pensadores, que também acreditavam que, por intermédio da razão, poderiam elaborar leis relacionadas à história, à política e à economia. Ou seja, percebe-se que você pode fazer uma análise não só das leis naturais, né, mas você pode fazer uma análise da história, da política, da economia, né, e começam a surgir outras vertentes do pensamento humano. A ciência moderna nasceu a partir da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, basicamente no domínio das ciências naturais. No entanto, a sua afirmação verifica-se sobretudo nos séculos XVIII e XIX. No século XIX, as ciências sociais também foram incorporadas no pensamento moderno. Como eu disse, percebe-se que você pode avaliar também fenômenos humanos, ok? Bom, se lembra que eu falei que Francis Bacon vai influenciar Kardec no processo do seu método científico, né? E esse método científico é a combinação de 3 operações que visam descobrir as regras que regem os fenômenos naturais: observação, experimentação e raciocínio. A observação é o primeiro passo para o entendimento de um fenômeno. É um exame cuidadoso dos fatores e circunstâncias que parecem influenciá-lo. Realizam-se várias experiências visando repetir a observação e, desse modo, isolar o fenômeno estudado. A partir da análise das observações, tenta-se levantar uma hipótese que explique o fenômeno. É a fase do raciocínio. A hipótese leva uma nova série de experiências que irão confirmar ou não a hipótese feita. Se ela mostrar-se acertada e puder prever os resultados de uma nova experiência, ela se torna uma lei natural. Ai, Brasil, que trem confuso isso, não estou entendendo nada. Então vamos lá. Observação, experimentação e raciocínio. Eu cheguei em casa e observo as coisas que aconteceram dentro da minha casa, né? Eu vejo que tem um copo quebrado no chão. Eu observei. Por que esse copo quebrou? O que aconteceu? Não tinha ninguém em casa. Será que é espírito que está quebrando o copo? Não sei. Aí eu faço uma hipótese, eu observo o ambiente, vejo uma mesa e vejo a cortina. Aí eu vou experimentar. Eu ponho o copo, vejo que a cortina aberta, né, quando recebe o vento, pode empurrar o copo. Então eu estou raciocinando. É isso que é o método científico, né? A partir da análise das minhas observações, tenta-se levantar uma hipótese, né, que explique o fenômeno, ou seja, por que o copo quebrou quando ele estava na mesa, sendo que não tinha ninguém em casa. Quem viu o filme Kardec vai lembrar que acontece um evento interessante do gato de Kardec que quebra um vaso que estaria em cima da mesa. Na verdade, eles vão entender que, na verdade, não foi o gato que quebrou, foi uma manifestação de fenômenos físicos. Mas mostra como que Kardec pensava de forma racional. Ele viu o vaso quebrar no chão, ele viu a mesa, viu o gato, somou as coisas e desenvolveu um raciocínio, ok? Continuando, desde o início da história da ciência, no século XVII, até a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857,
Kardec foram criadas as bases sobre as quais os conhecimentos espíritas se apoiaram. Kardec, por formas comprovadas, se baseou em Francis Bacon para desenvolver o seu método científico. Kardec fez o uso de paradigmas científicos e filosóficos de sua época, escolhidos por ele dentre os que considerou mais aceitáveis. O de Francis Bacon foi um deles, né? Ele também estudou muito Mesmer. Então a gente vai ver, por exemplo, fluido cósmico. O conceito de fluido cósmico, a gente ouve falar dentro da doutrina espírita, mas ele não vem da doutrina espírita. Ele vem dos estudos de magnetismo de Mesmer. E ele se apropria disso, e se apropriar não é nenhum problema, porque ele está estudando o que existia, ele está aproveitando o conhecimento científico da época, né? Ao pesquisar o fenômeno espírita, Allan Kardec buscou compreender a origem e o desenvolvimento da vida em quase todos os seus aspectos, antes de aceitar o fenômeno que ele queria observar. E assim Kardec afirma: foi ali que fiz os meus primeiros estudos sérios sobre o espiritismo, não tanto pelas revelações, como pelas observações. Veja que ele usa a palavra observação, que tinha a ver com o método científico. Apliquei a essa ciência o método experimental, que é o método de Francis Bacon. Ele chama esse método experimental, não aceitando teorias pré-concebidas, ou seja, eu parto de uma observação e pego e crio uma teoria totalmente nova. Eu não fico pensando, alguém já disse que é assim. Não, ele vai lá e observa tudo. E observava atentamente, comparava e deduzia as consequências dos efeitos. Procurava elevar minhas causas pela dedução e encadeamento dos fatos. Isso aconteceu aqui, que levou em consequência aquilo, que levou em consequência aquilo outro. Não admitindo por valiosa uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre em meus anteriores trabalhos, desde os 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade foi quando ele saiu do Instituto Yverdon, na Suíça, onde ele, na verdade, ele estava saindo. Com 15 anos ele ainda estava no Instituto Yverdon, mas ele já tinha aprendido aí o método científico. Isso daqui está no livro Obras Póstumas, quando ele faz essa observação. O método, então, de Kardec é elaborado a partir dos métodos científicos. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas. E aí há de se fazer uma observação: existe o positivismo, que é um pensamento que foi desenvolvido por Augusto Comte. Augusto Comte foi um pensador do século XIX que desenvolveu o curso de filosofia positiva, também o discurso sobre o espírito positivo e mais algumas coisas nesse campo. Aqui a gente tem um exemplar da obra de Augusto Comte, aqui inclusive a imagem dele, né? Ele era positivista. Kardec leu a obra de Augusto Comte, inclusive Vantuil de Freitas, na sua bibliografia sobre Kardec, fala que Kardec ensinou o seu conteúdo, né? Ele foi professor do seu conteúdo, mas você conhecer uma determinada pensamento, adotar alguns pontos do pensamento, não faz de você um defensor exatamente daquele pensamento. Então, Kardec não era positivista. Kardec usou de alguns princípios do positivismo na sua obra, né? Principalmente porque o positivismo, né, ele é contra a existência de Deus, muito menos dos espíritos e etc. Então, Kardec não é positivista, repito. Ele se utilizou de pensamentos do positivismo no que diz respeito à questão da objetividade e levantamento objetivo dos fenômenos, das coisas que ele estudava. Mas daí dizer que Kardec era positivista é um erro, ok? Então, retomando. O Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aquelas que fazem análise dos
fatos, né, fazendo análises empíricas, ou seja, indo lá ver como acontece, aplicando o método da experimental, ou seja, da experiência. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Eles observam, compara, analisa, remontando o efeito às suas causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Difícil um pouco, né? Mas vamos lá. Espiritismo é isso também. A gente não pode falar só de questões leves. A gente tem que forçar um entendimento das coisas. E o mundo que a gente vive, ele não é um mundo simples. Mas continuemos. Então Kardec diz assim, que a ciência espírita, ou seja, o espiritismo, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então aqui faz sentido a gente falar de uma ciência espírita, porque a ciência espírita ela tem as suas particularidades, né? Então tem a ciência biológica, a ciência aplicada à física, e aqui a gente está falando da ciência espírita. Vou repetir, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O espiritismo é, pois, resultado da observação, uma palavra, uma ciência, a ciência das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Ocupará o seu lugar ao lado das ciências positivas. Então, Kardec estabelece o que o espiritismo é. Isso está aqui, inclusive, no livro O que é o Espiritismo. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então a gente vai ver no Livro dos Espíritos, né, que há os elementos gerais do universo, existem 3 princípios: espírito, matéria e Deus acima de tudo, né? Então, se eu tenho uma ciência que estuda a matéria, eu também vou ter uma ciência que pode estudar o espírito, ok? E é a isso que a doutrina espírita se dedica. A codificação do espiritismo, elaborada por Allan Kardec no século XIX, pode ser considerada um trabalho acadêmico, onde Kardec utilizou o método experimental das pesquisas como os fenômenos espíritas. Ele pesquisou, observou, analisou, buscou as respostas de suas indagações. Nós temos que lembrar que Kardec era um pedagogo, e ele usou métodos acadêmicos, ou seja, os mesmos métodos que são utilizados na academia. Quando a gente fala na academia, a gente está falando na faculdade, os pesquisadores, os mestres, doutores. Ele faz ali o estudo da mesma forma, vai fazendo suas experiências, observando, analisando, registrando, buscando resposta às suas indagações. E aí ele diz assim: um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo que a alma dos homens, não possuíam nem a sabedoria plena, nem a ciência integral, que o saber que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento, e que a opinião deles só tinha valor de uma opinião pessoal. Diz ainda: reconhecida desde o princípio essa verdade, me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos, e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. Muito importante. Quando Kardec faz essa afirmação, ele vai dizer que ele não vai acreditar na mensagem de nenhum espírito só porque é espírito. Porque ele entende que uma pessoa que morreu se torna um espírito. Sendo ela um espírito que viveu aqui na Terra, ela tem o conhecimento que ela tinha quando ela morreu. E como que ele consegue fazer essa diferenciação? Porque ele chegou a falar com espíritos que tinham menos conhecimento que ele mesmo. Não é porque a pessoa morre que ela vai
virá uma fonte de conhecimento acima do normal. Então ele conversou com espíritos, recebeu mensagem dos espíritos que já ele, que era muito culto, muito preparado, sabia que não podia ter fundamento. Então ele aprendeu que, na pior das hipóteses, esse era um ponto de vista. Um exemplo que eu costumo dar sobre isso é o seguinte: algumas pessoas conhecem a cidade de São Paulo. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, alguns conhecem a cidade de São Paulo. Uns de passagem, outros moraram em São Paulo, por exemplo, como eu, né? Morei por muitos anos em São Paulo, nasci em São Paulo, inclusive, e outros que nunca estiveram em São Paulo, só viram São Paulo a respeito da televisão. Aqueles que passaram por São Paulo, às vezes passaram em lugares bacanas de São Paulo, bonitos, outros passaram em lugares feios, com problemas de segurança e etc, etc. Cada uma dessas pessoas, se eu perguntar: o que você acha de São Paulo? Descreva a cidade de São Paulo. Cada um dará um ponto de vista a respeito de São Paulo diferente um do outro. Da mesma forma, se eu pergunto para um espírito, me fale do plano espiritual. O que é o plano espiritual para você? Kardec então percebeu isso, que cada um trazia um ponto de vista. A primeira coisa que ele percebe é que há verdades que atravessam a realidade desses espíritos todos. Uma dessas verdades é que se eles são espíritos e estão falando do plano espiritual, que a morte não é o fim de tudo. Isso é uma verdade. Eles falam que encontraram pessoas que eles conheciam aqui. Então, além dele, existem outros espíritos que saíram daqui e estiveram lá. Então ele começou a pegar aquilo que ele poderia chamar de verdade, né, que era uma verdade que transpassava o ponto de vista de cada um. Mas ele não assumiu como verdadeira todas as afirmações que todos os espíritos fizeram. Ele precisava mais de uma opinião coincidente para poder tomar essa ideia como verdadeira. Aí a beleza do método científico e por isso o sucesso do trabalho que ele teve. Mas vamos continuar. Kardec então diz assim: procedi com os espíritos como teria feito com os homens. Considerei-os desde o menor até o maior, como elementos de instrução, e não como reveladores predestinados, ou seja, né, os espíritos que comunicavam não eram, entre aspas, santos. Tem gente que acredita que os espíritos falam como lei. Eu tive uma oportunidade de vivenciar uma situação numa casa espírita, e quando eu cheguei lá para dar palestra, encontrei uma única pessoa na casa. Estava a palestra marcada, e eu perguntei: mas me diga uma coisa, não tinha uma palestra marcada para mim? E eles disseram assim: os espíritos se manifestaram e disseram que essa semana a casa espírita tinha que estar fechada. Eu me assustei. Falei: como que os espíritos vão dizer para fechar a casa espírita por uma semana? Não é, os espíritos eles não devem mandar nos nossos desígnios aqui na Terra. Não é porque são espíritos que eles têm toda a verdade, né? Ele diz ainda mais: tais foram as disposições com que empreendi e com que sempre segui os estudos espíritas: observar, comparar e julgar. Essa foi a regra invariável que me impus. Então, ainda nessa linha de pensamento, dentro do método científico adotado, os estudos científicos eram divididos da seguinte forma. Então, ele dividiu os estudos da seguinte forma: ele procurava as causas, ele delimitava o assunto, ele identificava as leis que regiam o assunto estudado e as consequências disso, né? E ele aplicou isso à sua obra como um todo. Dessa forma de pensar, a doutrina se estruturou de forma similar. O Livro dos Espíritos, portanto, foi dividido em 4 partes. Então, não sei se vocês já repararam que o Livro dos Espíritos ele tem 4 partes. Veja bem, aqui, você pega o seu Livro dos Espíritos, você vai verificar aqui logo no seu índice, né? Ele tem 4 partes. Parte primeira,
parte segunda e assim por diante. A primeira parte diz o quê? Então é assim, ó, das causas primárias. Então, das causas primárias que ela deu origem ao livro A Gênese, do Kardec. Então, todas essas obras, obviamente, são Kardec. Então, ele, por exemplo, das causas primárias, ele vai falar de Deus, né, a prova da existência de Deus, atributos da divindade, né, ele vai falar dos elementos gerais do universo, do que o mundo é composto, da criação, né, do princípio vital e outras coisas mais. Esse conteúdo todo foi desdobrado, né, no livro A Gênese, que corresponde, então, no método de Kardec, das causas. A segunda parte, ele vai falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que deu o livro ao livro dos médiuns, ou seja, o desdobramento. Ele vai vir aqui, por exemplo, ele vai falar do mundo dos espíritos, de como os espíritos se encarnam, da volta do espírito extinto à vida corporal, a reencarnação, né, da pluralidade das existências, né, das consequências da existência do mundo espírita, né, da emancipação da alma, etc. E ele aprofunda esse conhecimento em O Livro dos Médiuns. Ele publicou primeiro O Livro dos Espíritos, depois O Livro dos Médiuns, ou seja, ele desdobrou essa parte, que era uma parte que ele já tinha desenvolvido um pouco mais. A terceira parte são das leis morais, né? Ele vai falar das leis, da lei divina, natural, da lei de adoração, da lei de trabalho, né? E todas as leis que estão lá. A gente vai ver, por exemplo, aquela famosa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, você vai ver ela reproduzida aqui também no Livro dos Espíritos, de forma um pouco resumida, mas você também tem lá o homem de bem aqui no Livro dos Espíritos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo ele desdobra. Tá? E, finalmente, a quarta parte, que é das esperanças e consolações, ele vai desenvolver o livro Céu e Inferno. Gente, o livro Céu e Inferno é bacana pra caramba de se ler. Muito pouca gente lê o Céu e Inferno. Né? Vale a pena ler e estudar. Então, dentro daqueles métodos, então, das causas, ele trabalha a questão das causas, depois a delimitação do assunto, né? E depois, nas leis morais, ele vai colocar das leis que regem o assunto estudado, ou seja, as leis morais é que vão reger todo esse mundo, né? E nas esperanças e consolações a respeito das consequências, né? Bom, então, o que nós tínhamos preparado para apresentar para vocês hoje é isso. Nós apresentamos para vocês uma série de biografias interessantes para quem gosta de estudar, explicamos o método de Kardec e, apesar de o assunto ser um pouquinho mais denso, a gente falou de século XVI, século XVII, século XIX, iluminismo, métodos, nomes, etc. Isso também faz parte do ensino da doutrina espírita. Espero que esse conteúdo tenha sido positivo e termino com a recomendação de que, aproveitando esses momentos de confinamento que nós estamos nos encontrando, vamos sentar e vamos estudar, né? Livro dos Espíritos, fundamental, mas não deixemos de estudar a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Se você não quiser, pelo menos por enquanto, estudar, pelo menos faça uma leitura. Cuide-se, fique em casa e que Deus nos abençoe e até uma próxima vez. Obrigado.